As novas camisas da Alemanha que foram divulgadas pela Adidas alguns dias atrás ficaram muito lindas, né? Tanto a número 1 quanto a número 2. Porém, elas já têm um problema e esse problema é em relação ao número 4. Quando a Adidas divulgou a numeração que ia ser usada nos mantos, alguns perceberam que o número 4 estava um pouco estranho e piorava mais ainda quando o número ficava 44. Isso porque a numeração 44 na camisa alemã lembra bastante o símbolo usado pelas unidades nazistas SS, e por isso a venda com essa numeração já foi proibida. Inclusive a Federação Alemã anunciou a mudança ao falar o seguinte em comunicado: a Federação Alemã de Futebol verifica os números de 0 a 9 e depois envia os números de 1 a 26 à UEFA para análise. Nenhuma das partes envolvidas viu qualquer proximidade com o simbolismo nazista no processo de criação do design na camisa. No entanto, levamos os comentários muito a sério e não queremos fornecer uma plataforma para discussão. Desenvolveremos um design alternativo somente para o número 4 e coordenaremos com a UEFA a mudança. Sinceramente, eu acho que tem que redesenhar tudo, né? Porque se for fazer um design só para o número 4, não vai ficar um pouco estranho em relação aos outros números? Precisamos ver, né, qual será essa nova numeração, essa mudança no design da seleção alemã. Então eles não viram semelhança nenhuma com o símbolo SS das unidades nazistas, né, o simbolismo nazista. E muita gente nas redes sociais viu, causou um enorme burburinho, todo mundo comentando, e por isso que a Federação Alemã decidiu mudar. Agora eu quero saber a tua opinião. Você achou aí que realmente o número 44 lembra bastante o SS ou não? Não tem nada a ver, o pessoal tá ficando maluco. Quero saber a tua opinião, comenta aí, tá? Na minha opinião, primeiramente, quando eu olhei assim, sem saber da notícia, só vi o número 44, não me remeteu a nada, tá? Porém, quando a gente vê o SS e lê tudo isso, aí a nossa mente começa a fazer a assimilação, né? Aí realmente fica um pouco parecido. Quero saber a tua opinião, comenta aí, beleza? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, aonde eu vou te contar bastante coisa interessante. O Corinthians tá arrependido de ter liberado Giuliano, que depois, né, acabou acertando com o rival paulista. Vou te falar sobre Marcos Alonso, que vai deixar a equipe do Barcelona. Por que que o Vasco ainda não tem um patrocinador master? Bora falar sobre o novo técnico da equipe do Botafogo. Xavi pode continuar no Barça e já pediu reforços. Bora falar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! O meia Giuliano chegou grátis no Santos após não ter o contrato renovado com o Corinthians, e lá ele vem sendo um dos destaques da equipe que está na final do Paulistão. Agora, vendo tudo isso, o Timão entende que errou ao não renovar o vínculo do atleta, e internamente há um consenso de que Giuliano poderia ter ficado para essa temporada, onde poderia ter sido um nome bem importante na campanha. Inclusive o técnico Fábio Carille, ex-Corinthians e que hoje em dia está no Santos, falou o seguinte sobre o jogador: acho que eles erraram de terem dispensado alguns jogadores, mas é difícil falar quando você não faz parte do processo. Tem que ter sabedoria na hora de se desfazer de jogadores que têm qualidade. Lembrando que além do Giuliano, quem também foi para o Santos foi o Gil, também gratuito, tá? Não teve o contrato renovado e está jogando bem na equipe santista. Você, torcedor corintiano, você acha aí que o Timão se equivocou ao liberar o Giuliano do contrato, ao não renovar o vínculo, né? Ou você acha que eles fizeram certo? Foi a melhor decisão? Comenta aí. O Botafogo acertou com seu novo técnico e ele é Arthur Jorge, que estava comandando o Braga de Portugal. Ele se encontrou hoje com John Textor lá na França e inclusive assistiu a partida do Lyon pela Copa da França. Amanhã ele desembarca no Brasil e vai direto para o Newton Santos acompanhar a estreia do Botafogo na Copa Libertadores contra o Júnior Barranquilla, no jogo que acontece às 19 horas, horário de Brasília. Mas pro fim da semana ele já vai começar os treinos com os novos jogadores e a sua estreia à beira do gramado fica para quinta-feira que vem, onde o Botafogo viaja ao Equador para enfrentar a LDU pela segunda rodada da Copa Libertadores. Para tirar o técnico do Braga, o Botafogo teve que pagar 3 milhões de euros ou 16 milhões de reais,
pela liberação imediata, e seu contrato com o Glorioso é válido por 2 temporadas. O John Textor queria trazer um técnico gringo, isso daí não é segredo pra ninguém. Ele gostou bastante do trabalho do Arthur Jorge no comando do Braga, conversou com o técnico, apresentou o projeto do Botafogo, e isso daí também agradou ao treinador, tá? Então já tá tudo fechado e em breve deve ser anunciado oficialmente pela equipe do Botafogo. O portal GE informou hoje que o Vasco completa 80 dias sem patrocínio master na camisa, e isso é porque eles rescindiram com o antigo patrocinador por entender que 22 milhões de reais por ano era um valor muito baixo. A ideia é receber cerca de 45 milhões de reais por temporada e já negociam com algumas empresas, porém vale a pena lembrar que até esse momento eles não têm acordo nenhum. Realmente, né, se você comparar os 22 milhões de reais com os principais contratos de patrocínio, né, aqui no futebol brasileiro, patrocínio master, é um valor que fica um pouco abaixo lá do top, né? Até ontem, né, falei pra vocês que o Fluminense fechou com um novo patrocinador, que é a Superbet, que vai pagar 52 milhões de reais por ano, é o 4º maior patrocínio master aqui do futebol brasileiro, junto com a equipe do São Paulo. Então o Vasco tá tentando um pouquinho mais de grana, quer dobrar, né, esse valor, aliás, mais do que dobrar, e por enquanto não tem acordo. Vamos ver até quando eles vão seguir sem patrocinador master. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha. Tu deixou o like no vídeo? Se não deixou, tá esperando o quê? Martela o botão do joinha porque me ajuda demais. Se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Marcos Alonso vai deixar o Barcelona grátis ao fim da temporada, porém vai continuar jogando na Espanha. Hoje o Jornal Sport informou que o lateral já chegou num acordo verbal com o Atlético de Madrid, e isso daí deve ser oficializado muito em breve. Diego Simeone gosta bastante de Marcos Alonso, e assim que soube que ele ia sair do Barcelona, já pediu a sua contratação ao Atlético de Madrid. Meus amigos, a gente já sabia, né, que o Marcos Alonso ia deixar a equipe do Barça, né? Eles não tinham interesse em renovar o contrato dele, e portanto o Atlético de Madrid já foi muito rápido e assegurou a sua contratação verbalmente, tá? Não tem nada assinado, nada oficializado, mas ele já disse sim à equipe do Atlético. Deve ser um contrato de 1 ou 2 anos no máximo, e em breve o time de Madrid deve aí anunciar o Marcos Alonso. Ontem eu contei pra vocês sobre o goleiro Sheikh Sarr do Rayo Majadahonda, que sofreu racismo lá na Espanha e recebeu o apoio de Vinícius Júnior. Hoje então ele aproveitou para agradecer ao brasileiro ao falar o seguinte em entrevista: eu vou até a morte com ele, porque ele também viveu várias vezes, e quando ele estava vivendo eu falava, não é normal, basta de racismo, não tem lugar no esporte, não tem sentido. Estou muito orgulhoso dele e agradeço por ele nos apoiar e também de lutar contra o racismo. Ele sozinho não consegue. Se todos os jogadores da nossa cor de pele fossem como ele, eu acredito que o racismo acabaria. Pra quem não viu, né, o Sarr recebeu muitos insultos racistas e partiu pra cima dos torcedores, onde depois ele até acabou sendo expulso. Nessa entrevista à Rádio Cadena Copi, ele comentou que conversou com o juiz e o juiz em nenhum momento quis explicar pra ele por que ele levou o cartão vermelho, tá? E ele também contou aí nessa entrevista o que é que os torcedores falaram pra ele. Se liga só: seu preto de merda, corra, preto, então eu não consegui aguentar, foi horrível, um dia que eu nunca vivi no futebol. Cara, é simplesmente absurdo tudo isso que acontece lá no futebol espanhol. Cada vez mais aumentam os casos de racismo, não é apenas com Vinícius Júnior, a gente já viu só nesse último final de semana, né, acontecendo também com o goleiro Sarr, com o Marcos Acunha, teve caso de xenofobia com o técnico do Sevilha. Cada vez mais aumentam os casos e a La Liga, a Federação Espanhola, não faz nada, tá? Eles simplesmente lavam as mãos e não dá em nada no final, o que deixa realmente esses racistas fazerem o que quiserem nas arquibancadas, fora do estádio e tudo mais, né? Enquanto não houver punição, não houver cadeia, não houver nada, os caras vão continuar fazendo, e a La Liga fica passando pano pra tudo isso. O Barcelona continua querendo que Xavi se mantenha no cargo pelo menos mais uma temporada, e agora a imprensa espanhola fala que ele cogita continuar
acontecer caso o clube lhe dê garantias de que fará grandes contratações nessa próxima janela. Inclusive, o jornal Mundo Deportivo informou que ele já teria pedido a contratação de Martin Zubimendi do Real Sociedad ou então Joshua Kimmich do Bayern de Munique. Também teria pedido a chegada de Bernardo Silva, que tem uma cláusula rescisória de 50 milhões de euros junto ao Manchester City. Porém, vale a pena lembrar que para contratar esses jogadores, o Barcelona precisa de dinheiro, né? E a situação financeira que eles vêm vivendo não é das melhores. Ou seja, o Mundo Deportivo também fala que para contratar esses grandes nomes, como por exemplo aí o Kimmich e o Bernardo Silva, tem que acontecer vendas, tá? Um dos jogadores aí que pode gerar uma bela grana à equipe do Barcelona nessa próxima janela é o brasileiro Rafinha. Ele é alvo de times da Inglaterra e também lá da Arábia. De acordo com a imprensa espanhola, o Al Hilal pretende fazer uma proposta que pode chegar até 100 milhões de euros pelo Rafinha. E sinceramente, se eu fosse o Barcelona e chegasse essa proposta de 100 milhões, eu vendia o Rafinha tranquilamente para reinvestir a grana em outros reforços. Já falei para vocês aqui que para mim ele não vale tudo isso, tá? Então se chegar uma proposta, pode vender tranquilamente porque não deve aparecer outra desse jeito. Eu até duvido que vai chegar essa oferta de 100 milhões pelo Rafinha, tá bom? Quero saber a tua opinião. Vocês acham aí que seria legal ver o Bernardo Silva, o Joshua Kimmich, o Zubimendi chegando na equipe do Barça? E também comente se você queria que o Xavi continuasse no comando, tá bom? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.